Tep era um órfão falido que perdeu tudo depois que seus pais foram assassinados. No entanto, quando seu avô bilionário lhe dá o dinheiro da herança, ele acaba com muito movimento, então ele o usa para acabar com os vilões. A história começa com Tep terminando o treino de Kendo e tomando café da manhã com seus pais, quando o noticiário informa que outro homem rico foi atacado na noite anterior. Vendo isso, seu pai pergunta o que ele faria se estivesse envolvido em algo assim. Mas Teppa diz que isso não pode acontecer porque os agressores não têm como alvo corretores como eles. Enquanto continua comendo, ele de repente se lembra que está atrasado para a escola. Então ele se despede dos pais e vai embora, sem saber que será a última vez que os verá vivos. Poucos meses após sua morte, Taipei, que foi informado de que eles morreram em um terrível acidente, visita o túmulo de seus pais para prestar sua homenagem e dizer-lhes que está prestes a ser adotado por seu avô bilionário. Enquanto ele está nisso, ele avista uma carruagem chique, carregando uma vilã linda e rica chamada Charlotte, sendo perseguida na estrada por um bando de canalhas sedentos dirigindo um jipe e fica confuso se deve ajudar. Com o tempo se esgotando, ele de repente se lembra da reportagem sobre o ataque aos ricos e imediatamente vai de bicicleta até a estrada para perseguir os canalhas. Quando eles os alcançam, eles o atacam imediatamente, mas Taipei abandona a bicicleta e pula no jipe. Com isso, eles tentam mantê-lo como refém, mas o cavaleiro e mordomo da carruagem de Charlotte, Alfred, imediatamente bate no jipe e pula dentro dele para lutar contra os canalhas. Em pouco tempo, os pneus da carruagem quebram e desviam repentinamente, forçando Charlotte a se segurar para salvar sua vida. Felizmente, quando ela está prestes a perder o controle, Taipei pula na carruagem e a agarra. Ele então tenta puxá-la de volta para a carruagem, mas ela bate nas grades de proteção e bate, mandando os dois para a floresta abaixo. Pouco depois, Taipei acorda se perguntando como eles sobreviveram à queda. Enquanto faz isso, ele sente os melões macios de Charlotte sob sua mão e os acaricia como um canalha até ela acordar. Depois de se apresentar, ela o acusa de tocar em suas fábricas de leite enquanto ela dormia. Mas Taipei entra em pânico e afirma que foi um acidente, no que ela acredita. Taipei então pega sua bicicleta de volta e leva Charlotte de volta para a estrada, onde ela beija sua bochecha como um presente de agradecimento e retorna para Alfred, que a leva para casa. Mais tarde naquela noite, Tep chega à casa de seu avô parecendo sujo e desleixado. No saguão, os guardas o impedem de entrar. Mas quando Tep conta que foi convidado pelo avô, eles o restringem e chamam a polícia, pensando que ele era apenas mais um mendigo vomitando bobagens. Felizmente, antes de expulsá-lo, o avô de Taipei aparece e ordena que o deixem passar, alegando que ele é um convidado importante dele. Assim que ele se instala, Taipei descobre por Ishin que seus pais foram assassinados e jura vingá-los, mas Ishin diz a ele que se vingar só vai piorar as coisas. Com isso, Taipei fica chateado e pergunta a Ishin por que ele está tão calmo com o assassinato de sua filha. Mas Ishin diz a ele que é porque ele ainda tem família, forçando Taipei a ficar quieto. Ishin então percebe suas roupas sujas e pergunta por que ele parece um lixeiro. Quando Taipei explica que é porque salvou alguém no caminho, Ishin ri, orgulhoso de seu neto, e diz para ele manter as roupas como uma medalha de honra. Logo depois, ele leva Taipei para sua festa secreta no porão e o apresenta a todos os seus amigos ricos como sucessor de sua empresa bilionária, o Arama Group, o que deixa Taipei chocado. Em seguida, ele faz alguns comentários sobre sua aparência suja para todos e pergunta a Taipei quem ele salvou. Taipei diz a ele que é uma garota chamada Charlotte, e Ishin fica ainda mais orgulhoso porque ela é uma princesa de verdade. Após o anúncio, Ishin faz Taipei vestir roupas melhores e o leva de volta ao escritório para discutir. Lá, Taipei bate em Ishin por repentinamente nomeá-lo sucessor quando tudo o que ele queria era vingança. Ao ouvir isso, Ishin acalma Taipei e diz a ele que o anúncio foi uma armação para atrair as pessoas que assassinaram sua mãe, sua sucessora anterior, pois ele tem certeza que eles também tentarão silenciar Taipei. À medida que sua explicação é absorvida, Ishin exorta Taipei a estar consciente daqueles que se aproximarem dele de agora em diante e a formar alianças com famílias que pensam como você, porque ele precisará delas nos dias que virão. Dito isso, Taipei retorna à festa e é imediatamente cercado por beijadores de bunda que querem estar do seu lado. Só então seu acompanhante pessoal Vincent o apresenta a uma de suas filhas, Moria. Infelizmente, depois de dar as boas-vindas a Tepeito em sua nova vida como aristocrata, Vincent o deixa à mercê dos lambe-botas no momento em que avista Ishin por perto. Pouco depois, Taipei foge para uma sala silenciosa e é atendido por sua empregada pessoal, Yu, que lhe serve uma bebida. Ao agradecer, ele de repente vê uma garota treinando com espada do lado de fora de sua janela e fica imediatamente fascinado por seus golpes, porque ele também é praticante de Kendo. Enquanto ela continua praticando, ele pega sua espada de treinamento e corre para fora para treinar com ela. Lá ele aplaude suas habilidades insanas, mas a senhora, Sylvia, o confunde com o rufião e o ataca. Naturalmente, Tep desembainha a espada e se defende dos ataques dela. Mas assim que Sylvia começa a dominá-lo, Ishin e Vincent aparecem, apresentam Sylvia como a filha mais velha de Vincent e dizem que um dia vão se casar, deixando Tep chocado.
Mais tarde naquela noite, Taipai cochila nos melões macios de Yu enquanto Ishin os leva para sua nova casa. Ao longo do caminho, Ishin admite que sente remorso por repentinamente tentar remodelar a vida dela e de Taipai para se adequar aos seus planos. No entanto, diz a ele que pessoas como ela e Taipá às vezes não têm escolha a não ser escolher seu caminho em qualquer ambiente em que se encontrem, e Ishin decide levar suas palavras a sério, observando as decisões de Taipá. Momentos depois, quando eles chegam à mansão, Taep sai do carro e recua em estado de choque ao ver o tamanho de sua nova casa. Depois que Ishin vai embora, Yu o leva para dentro e seu cérebro fica paralisado quando ele vê o exército de criadas esperando para servi-lo. Sem perder muito tempo, Yu o apresenta a todos eles. Então ela o leva para seu novo quarto, que é maior do que a maioria das suas salas de estar, e o incentiva a ligar para ela sempre que precisar de alguma coisa. Depois ela sai, e Taipei cai na cama enquanto pensa em seus encontros caóticos com Charlotte e Sylvia, especialmente em sua briga com Sylvia. Logo depois, Yu traz um pouco de chá para ele, mas quando ela está prestes a sair, Taipei liga de volta e pergunta se seu casamento arranjado com Sylvia é realmente normal para pessoas ricas. Quando Yu diz a ele que não tem certeza, ele reclama por não conhecer Sylvia o suficiente para se casar com ela. Ao ouvir isso, Yu percebeu que é realmente importante conhecer alguém tão profundamente antes de se casar. Em resposta, Taipai diz a ela que isso não é apenas importante, mas que ele também sentiu uma certa tristeza em seu coração quando confrontou espadas com ela. Enquanto está ocupado tagarelando, ele percebe a confusão no rosto de Yu, então se cala e pergunta se pode recusar o casamento arranjado. No momento em que Yu diz que ele realmente pode, Tep sorri e decide ver o que acontece a seguir. Na manhã seguinte, seu exército de empregados o prepara para sua nova escola e o faz viajar na limusine de seu avô com Yu como seu parceiro estudantil. No caminho, Yu percebe Teppei nervoso e tenta confortá-lo, mas não funciona. Após um breve silêncio, Teppei avista uma moto elétrica passando por sua limusine, conta a Yu sobre seus dias de glória como aspirante a Mad Max e pergunta se ele tem permissão para andar de bicicleta. Yu diz que não pode porque o risco de acidente é alto. Então, para resolver isso, Taep incentiva a conversar com alguns dos técnicos de Ishin para ajudá-la a projetar uma bicicleta que não caia, e ela promete fazer isso mais tarde. Momentos depois, quando chegam à escola, uma pequena multidão de estudantes curiosos de repente se reúne ao seu redor. Confuso, ele pergunta a Yu por que eles estão olhando para ele, e ela diz que é tudo porque eles estão chocados ao ver um Arima como ele em carne e osso. Com isso, Chip enlouquece enquanto sua ansiedade dispara e foge com medo de tomar um pouco de ar. Poucos minutos depois, ele para respirar na sofisticada cafeteria da escola e admira a criatividade por trás dela. Quando está prestes a sair, ele de repente esbarra no presidente do clube social, Seika, e bate com a testa no chão. Segundos depois, Seika se levanta, percebe o enorme galo na testa de Tempe e o repreende sem nem perceber que nosso homem de cultura está ocupado contando as listras em seu macio protetor de honeypot. Não muito tempo depois, suas duas capangas também se juntaram a ela para repreender Tepe. Mas em vez de se defender, ele também observa os padrões das cuecas. Pouco depois, Seika o faz se levantar, verifica sua camisa e jaqueta, elogia algumas de suas escolhas de guarda-roupa e o incentiva a sempre lembrar que a aparência é tudo na escola. Quando ela abre a camisa dele para verificar o cinto, suas capangas de repente a lembram de não chegar muito perto de Teppei, pois ele pode ser um calouro, e Seika percebe que elas podem estar certas. Depois de tirar as mãos dele, ela pergunta se ele é calouro. Mas quando Teppei diz a ela que é um estudante transferido, ela se recompõe, pede desculpas por sua falta de jeito antes e sai com seus asseclas. Segundos depois, Yu aparece, aliviado por finalmente tê-lo encontrado, e mostra-lhe a escola. Após o passeio, Taep chega à sua nova turma, se apresenta e suspira enquanto seu professor e colegas o bajulam só porque ele tem um Arima. Depois da aula, um perdedor animado chamado Nezu se aproxima de Taipei e tenta se apresentar. Mas antes que Taipei o reconheça, vários outros estudantes nessa aparecem imediatamente, tiram Nezu do caminho e tentam desesperadamente se familiarizar com o maior bebenepo de toda a escola. Enquanto eles estão nisso, Charlotte, que também frequenta a mesma escola, passa pela turma de Tepa e sorri ao ver Tepa no meio dos lambibotas. Para tornar as coisas mais divertidas, ela se esgueira por trás do cara, cobre os olhos dele com as mãos e diz para ele adivinhar quem ela é. A princípio, Tepa fica confuso, mas quando Charlotte aperta suas almofadas de prazer contra suas costas, ele imediatamente reconhece esse sentimento e percebe que ela é a única. Depois, ela volta para a frente dele, se reúne com ele e agradece por salvar sua vida naquela época. Quando Tepa tenta agir modestamente, a princesa feliz e sortuda se joga sobre ele, fazendo-o perder o equilíbrio e acidentalmente prendê-la na mesa com seu Shuang, massageando perigosamente seu biscoito. Na mesma época, Sylvia entra em sua aula para prestar homenagem a ele como seu noivo. No entanto, quando ela percebe a posição perigosa em que Taipei e Charlotte estão, ela fica muito desapontada e foge, deixando Taipei em estado de choque. Mais tarde, Seika descobre por seus asseclas que o cara que ela encontrou antes é na verdade um Arima.
Irritada, ela agarra uma de suas meninas e a sacode vigorosamente enquanto se arrepende de ter sido legal com ele, a quem ela imediatamente considera uma criança mimada. Felizmente, antes de matar outra garota, ela se comporta e jura mostrar a Teppei quem manda, para que ele não pense que pode fazer o que quiser só porque é um Arima. Enquanto isso, Teppei é visto conversando com Charlotte em um café ao ar livre, quando de repente vê Sylvia caminhando até o salão de esgrima para treinar. Enquanto ele olha para ela, Charlotte pergunta se ele conhece Sylvia tão bem, e ele diz que Sylvia é sua noiva. Depois disso, Teppei diz a Charlotte o quão mal ela deve ter se sentido depois de ver os dois naquela posição antes. Ao ouvir isso, Charlotte o agarra e o força a ir com ela ao salão de esgrima para que ele possa fazer as pazes com Sylvia. Chegando lá, Teppei vê Sylvia lutando e imediatamente percebe alguns problemas em sua forma. Então diz a Charlotte que provavelmente é porque Sylvia se sente solitária. Então Charlotte liga para Sylvia e a desafia para lutar contra Teppei, e Sylvia concorda. Na mesma época, Seika descobre que Teppei está prestes a duelar com Sylvia em uma partida de esgrima. Então ela imediatamente corre para o salão de esgrima com seus asseclas, para ver Teppei perder. No início da luta, Sylvia acerta um golpe em Teppei, vencendo a luta. Embora isso deixe inimigos como Seiko felizes em vê-lo perder, Sylvia incentiva Teppei a lutar contra ela usando seu estilo natural, Kendo. Só então Yu, que também descobriu o duelo, aparece no corredor com a espada de treinamento de Teppei e a entrega a ele. Pouco depois, Sylvia tira o capacete, como fez Teppei, retorna à mini arena e diz a Teppei que a primeira pessoa a acertar o golpe vence o duelo, com o qual Teppei concorda. Depois de mais brincadeiras de ambos os lados, a batalha começa e a dupla ataca um ao outro. Para surpresa de todos, os dois acertaram golpes certeiros ao mesmo tempo, encerrando a partida empatada. No entanto, em vez de aceitar os resultados, Teppei admite a derrota apenas para fazer Sylvia se sentir melhor e estende-lhe um aperto de mão de amizade, na esperança de conhecê-la melhor antes de rejeitá-la. Enquanto Sylvia aceita seu aperto de mão, Seiki fica muito chateado porque Teppei não foi humilhado e sai reclamando. Naquele exato momento, Charlotte discute com Teppei para que ela possa segurar sua espada de Kendo. Mas no meio da confusão, a dupla tropeça e ela cai em cima de Teppei, com seu Honeypot bem na espada natural dele. Quando Sylvia obviamente fica chateada com eles, Charlotte, que não viu nada de errado em sua pose, literalmente começa a andar no lançador de foguetes de Teppei com seus pães macios de baunilha e lábios verticais, deixando Teppei com um final feliz glorificado. No caminho para casa, Teppei pergunta a Yu por que Sylvia e Charlotte estão dizendo para ele se juntar ao clube social. Ela diz que é porque é onde os alunos mais talentosos da escola se reúnem. Imperturbável, Teppei pergunta a Yu se ela também planeja ingressar, mas Yu diz que não está qualificada porque não vem de uma família rica como ele. No dia seguinte, na escola, Charlotte e Sylvia levam Teppei para ver o prédio do clube social. Enquanto Teppei fica maravilhado com o tamanho real do prédio, as meninas o levam para o refeitório, para que ele conheça a maneira como elas fazem as coisas. Lá, uma garota se aproxima deles, cumprimenta Sylvia e Charlotte e pede que apresentem sua nova amiga. Quando Charlotte diz à garota que eles estão tentando fazer com que Teppei se junte ao clube, Seika e seus asseclas, que os ouviram, imediatamente correm e exigem saber por que Teppei, a ruína de sua existência, e Sylvia, uma visitante de agosto, estão ambos lá. Insultada por seus comentários sarcásticos, Sylvia os desafia a dizer o que realmente pensam, e Seiko a acusa de abanar o rabo até Teppei só porque ele está em uma rima. Felizmente, Sylvia é mais madura que os três idiotas com baixa inteligência. Mas enquanto ela reprime os insultos de Seiko a ignora, vira-se para Teppei e diz-lhe para não pensar que entrar no clube dela será fácil. Por ser a presidente, Seikai invoca seu poder, dizendo que tem o direito de defender as tradições do clube. Em seguida, ela ataca a vida anterior de Teppei como filho do dono de uma loja de macarrão antes de seus pais morrerem. Com isso, Teppei muda e tenta corrigir seus comentários insensíveis, mas Seiko dá uma volta completa e começa a acusá-lo de levantar a voz quando alguém lhe conta a verdade. Como punição por levantar a voz para ela, Seika diz a ele para aprender a etiqueta adequada que ele precisa para ser um aristocrata clássico, o convida para uma festa que o clube oferecerá na semana seguinte e promete reconhecer seu pedido para ingressar no clube se ele puder mostrar-lhe boas maneiras até então, com o que Teppei concorda. Pouco depois da briga com Seiko, Teppei começa a aprender a mergulhar o chá e a andar como um aristócrata, tendo Yu e Charlotte como professores. Mas, como esperado, ele falha lamentavelmente todas as vezes. No dia seguinte, Teppei pratica dança de salão com Charlotte. Ao fazer isso, ele chega muito perto de suas fábricas de laranja e fica duro lá embaixo, sem nem perceber que Seika está observando cada movimento seu. Mais tarde, naquela noite, Yu serve café para ele em seu quarto enquanto ele trabalha em sua mesa e pergunta por que ele não consegue dormir. Enquanto Teppei explica que é porque ele ainda tem muito o que fazer, ele de repente se lembra de como sua mãe costumava servir café para ele quando ele estava ocupado demais para dormir e diz a Yu que ela o lembra dela.
Ao ouvir isso, Yu engasga em estado de choque, mas Taepai começa a tagarelar sobre não saber por que está escolhendo ser o sucessor de Yi ou até mesmo frequentar esta escola estranha. Para ajudar a clarear sua mente, Yu diz que ele está lá para encontrar alguns aliados primeiro. Mas quando Taepai diz a ela que não é uma pessoa sociável, ela garante que ela, Sylvia e Charlotte já são seus aliados, pois ficarão mais do que felizes em servir o sucessor do todo-poderoso conglomerado Arima. Com isso, Taipei pergunta a Yu se tornar-se sua empregada pessoal é realmente algo para ficar feliz, e ela diz que está feliz em ver Manetian, seu salvador pessoal, se preparando para se tornar o novo chefe, amadurecendo. No dia seguinte, Tepp pratica dança com Charlotte e volta a se aproximar dela. Enquanto ele se inclina para frente para esconder seu bastão duro saliente em suas calças, Seika, que está caindo sobre eles, sai chateado e descobre por 2 estudantes aleatórios no corredor que ela está sendo vista como uma vilã, com ciúmes de Teppei. Mais tarde, Sylvia e Yu juntam-se a Charlotte e passam a praticar o consumo de chá. Depois que Teppei falha novamente, Sylvia sugere que eles lutem para aliviar a tensão. Mas antes que cheguem a esse ponto, Yu de repente descobre um atalho para ajudar Tepp a dominar seu treinamento de etiqueta rapidamente. Ela diz a ele para incorporar a elegância que aprendeu nas artes marciais à etiqueta que está tentando aprender agora, e Tepp decide experimentar. Poucos dias depois, Tepp se arruma, chega ao clube social com Charlotte e Sylvia para a festa, ouve o discurso da bruxa malvada de Seiki na entrada e entra no prédio, deixando Yu do lado de fora. Alguns momentos depois, Seiki faz seu discurso de abertura como presidente do clube e faz a orquestra da escola iniciar a festa com uma apresentação. Durante a apresentação musical, Teppei dança com Charlotte, surpreendendo-a com seu calor gracioso e novos passos elegantes. Depois da festa, Seiki liga para Teppei e os outros dois reconhecem as melhorias em sua etiqueta em tão pouco tempo e avisam que ele precisa organizar uma festa em 2 semanas para convencê-la totalmente de que está pronto para ser membro do clube social. Poucos dias depois da festa, Teppei se encontra com Sylvia e Charlotte, que perguntam se ele já decidiu o tema da festa e diz que não tem a menor ideia de como fazer uma, principalmente porque nunca foi a uma festa de homem rico antes. Ao ouvir isso, Sylvia fica confusa e pergunta que tipo de festas ele costuma frequentar, mas Taepp diz que vai principalmente ao Natal e aos aniversários dos corretores. Um pouco antes de a conversa continuar, Taepp percebe que Seika não tem aparecido ultimamente, então ele muda de assunto para evitar contar aos bebês Nepo sobre seus dias de Brokey, e em vez disso, acusa Seika de negligenciar seus deveres como presidente do clube bem na frente de seus asseclas. Para defender sua rainha todo-poderosa, os 2 idiotas chatos chamam Tepp de porco, o que o atinge com força e explicam que Seika é na verdade a única filha do presidente de uma grande empresa. Não só isso, mas também dizem que ela é a estilista e modelo mais jovem da marca popular, assinada Rose, que Tepp realmente reconhece. Chocado ao descobrir o quão importante Seika realmente é, Tepp elogia Seika por não sair por aí se gabando, apesar de ser tão importante. No entanto, enquanto ele passa a acusá-la de fazer um grande alarido sobre tudo, o próprio diabo, Seika, aparece na entrada e ataca Tepp por fofocar sobre ela pelas costas. Depois disso, ela liga para o perdedor de antes, Nezu, para lembrá-lo de que contará com a saúde dele no dia seguinte, e Nezu imediatamente começa a se contorcer como um simplório nojento. A certa altura, Seika se cansa da irritante demonstração de loucura do idiota, então ela o agarra pela camisa e bate nele e em Taepp também. Depois de parar de ficar chateada, Nezu se levanta e conta a todos que o escolheu para participar da apresentação da nova coleção autografada de Rose em um hotel de alto padrão. Ao ouvir isso, Seiko fica chateada novamente e bate o pobre coitado na parede. Então ela continua de onde ele parou, dizendo a todos que haverá uma entrevista após a apresentação para ouvir sobre sua vida escolar por um de seus amigos da escola e que ela escolheu o idiota para responder as perguntas deles como um bom menino. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam para casa, Taipei pergunta a Yu se ela sabe por que Seiko o odeia tanto como um Arima. Embora Yu afirme não saber, ela o aconselha a perguntar diretamente ao avô. Então Tepp imediatamente diz ao motorista para levá-los até a casa de Ishin para que ele ouça o que ele tem a dizer. Momentos depois, ao chegarem na casa de Ishin, ele leva Tepp ao seu escritório e pergunta sobre a escola e seu relacionamento com Sylvia. Em resposta, Tepp diz que ele está dando o melhor de si na escola, mas quanto ao seu relacionamento com Sylvia, ele ainda conhece primeiro como amigo. Satisfeito com sua resposta, Ishin o incentiva a explicar por que ele está realmente em seu lugar a essa altura, e Taepai acerta em perguntar. No dia seguinte, na escola, Yu vê Taepai sentado sozinho na aula e entrega uma carta lacrada para ele. Depois de coletá-lo, Taepai está ocupado decidindo como vai entregá-lo a Seiko, quando Nezu de repente aparece parecendo doente com uma enorme meleca pendurada no nariz. Confusos, Yu e Teppei tentam descobrir o que diabos está acontecendo com ele. Mas o cara continua girando e mexendo seu corpo revigorante até soltar um espirro frio que causa arrepios na espinha. Horas depois das aulas,
Nezu acorda de sua cadeira e continua sua loucura estranha e picante em torno de Taipei até que finalmente desmaia de febre. Vendo isso, Taipei coloca o idiota na cama da enfermaria para descansar um pouco e corre para o hotel onde será realizada a entrevista. Ao chegar, ele se junta à multidão e testemunha a apresentação da Seika de seus novos produtos. Após a apresentação, Seiko o leva ao vestiário feminino, onde Tepp quase se afoga em um mar de melões de pelúcia ambulantes e cai quando Tepp conta a ela o que aconteceu com Nezu. Como literalmente não há mais tempo para fazer alterações, Seika deixa Tepp ser seu parceiro de entrevista e rapidamente corre para completar o segmento final de seu programa. Depois disso, ela troca de roupa e leva Tepp ao local. Lá, ela troca gentilezas com o anfitrião e o fotógrafo e vence o pobre Taipei, que fica ali parado parecendo um idiota para tirar uma foto de capa com ela. Depois disso, a entrevista começa e a apresentadora direciona a maioria de suas perguntas para Taipei, que fica se afastando e agindo sem noção, até que Seika pisa em suas pernas para tirá-lo da situação, ou responde algumas das perguntas para ele. Depois de mais algumas perguntas sobre o papel de Seika no clube social, o anfitrião pede a Taipei para contar ao público a impressão que Seika deixa na escola. Inicialmente, Tepp conta a verdade a todos, que Seika é um sabe-tudo impulsivo que facilmente exagera. Porém, depois de ter as pernas pisoteadas tantas vezes pela garota, ele muda a narrativa de sua resposta e diz ao apresentador que Seika é na verdade alguém que está super confiante de que está trilhando o caminho certo e garante que carrega todos junto com ela. Enquanto ele continua a elogiá-la, Seika fica tão impressionada com os elogios de Taep que esquece a briga e sorri para Taep como uma garota apaixonada. Logo depois, a entrevista termina e Seiko leva Tepp para jantar para se refrescar antes de voltar para casa. Enquanto eles mastigam a comida, Tepp diz a ela que agora entende por que ela odeia tanto a família Arima. Aparentemente, o avô de Eshin e Seiko costumavam ser parceiros de negócios próximos, até que o avô de Seiko transou com a então esposa de Eshin porque a estava negligenciando, o que levou Eshin a dissolver todas as relações comerciais com a empresa de Seiko quando descobriu. Ao ouvir isso, Seikai pergunta a Taipei por que ele está contando a mesma história que ela já ouviu milhares de vezes. E Taipei diz que é porque descobriu recentemente que seu avô impossibilitou que ela vendesse seus produtos em suas lojas de departamentos, tudo porque ele ainda guarda rancor da família dela. Com isso, Seiko desabou muito, pois isso deu à empresa de seu pai, embora honesta, uma má reputação. Em seguida, ela começa a xingar para expor a ignorância de Ishin para o mundo inteiro, mas Taipei lhe entrega a carta e pede que ela abra. Ao lê-lo, ela percebe que Taipei de alguma forma convenceu seu avô, que ele afirma ter mudado a colocá-lo no comando das lojas no dia anterior, tudo apenas para fazer Seiko perdoá-los por suas ofensas. Impressionada com sua maturidade, o humor de Seiko muda imediatamente, e ela aceita os novos termos e condições de Taipei, encerrando permanentemente a briga. No dia seguinte, a caminho da escola, Yu elogia Tepp por resolver o assunto com Seiko no dia anterior, mas Tepp diz a ela que ele não fez muito porque seu avô fez a maior parte do trabalho. Dito tudo isso, segue-se um breve silêncio e Yu timidamente tenta confortar Taipei. Quando eles chegam à escola, Nezu imediatamente brinca com Taipei, agradecendo por ajudá-lo na entrevista com Seika e perguntando se ele tem planos para o próximo feriado. Quando Tepp confirma de Yu que não, Nezu segue até seu assento e implora que ele o deixe retribuir a ajuda. Ao ouvir isso, Tepp o incentiva a não se preocupar muito com a ajuda. Mas quando Nezu chega muito perto de seu rosto, ameaçando até beijá-lo, o pobre Taipei desiste e aceita a ajuda. Feliz com a notícia, Nezu diz a Taipei que o ajudará a planejar a festa que Seika quer que ele faça, e Taipei imediatamente agradece a ajuda. Em seguida, Nezu sussurra no ouvido de Taipei, avisando que chame algumas strippers para tornar as coisas mais divertidas. Embora Taipei se recuse a fazer isso a princípio, quando ouve as coisas desagradáveis que Nezu planeja fazer com aquelas pobres senhoras, ele imediatamente se inscreve para uma festa de stripper. Felizmente, antes mesmo que os dois Dinwiddie possam seguir em frente com seu plano, Charlotte aparece assustando os dois e pergunta a Taipei se ele tem planos para as próximas férias. Em resposta, Taipei pede que ela pergunte primeiro a Sylvia. Quase imediatamente, Charlotte corre para o prédio do clube social e pergunta a Sylvia, que está apenas relaxando, se ela pode pegar Taipei emprestada para as férias. Confusa, Sylvia pergunta por que ela está pedindo permissão e Charlotte diz que é porque ela é noiva dele. Ao ouvir isso, Sylvia fica nervosa e diz a Charlotte que ainda não concordou com a proposta nem fez nenhum progresso com Taipei. Acreditando nela, Charlotte decide sair com Taipei, mas ela incentiva a manter isso em segredo de Alfred e Sylvia concorda. Mais tarde naquela noite, enquanto Sylvia, Vincent e sua irmã mais nova, Maria, tomam chá, Vincent percebe o silêncio à mesa e pergunta a Sylvia por que ela não está falando sobre Taipei. Ao ouvir isso, Sylvia tenta negar que alguma vez tenha falado sobre ele. Mas quando Maria imita exatamente como ela o bajula todas as noites, ela fica muito irritada e diz a Vincent que ela é apenas uma boa amiga dele.
Seguindo em frente, Vincent fala sobre seu país natal, Fermish, e diz a Sylvia que está preocupada por não poder voltar se casar com Tep, que está tudo bem para ela esquecer sua terra natal, se isso a deixa feliz. Nesse momento, Sylvia diz que não está se sentindo bem e sai da mesa para ir para seu quarto. Enquanto isso, Charlotte está em seu quarto, com roupas totalmente transparentes, enquanto tenta desesperadamente convencer Alfred de que não vai sair com Tep. Como esperado, Alfred não acredita nela. Mas enquanto Charlotte continua tentando convencê-lo, ela recebe uma ligação de Sylvia, atende de Zoe. Inicialmente, Sylvia não diz nada, mas depois de muita persuasão de Charlotte, ela apenas diz a ela para dizer oi para Tep e desliga, perguntando-se por que ela ligou em primeiro lugar. Alguns dias depois, Teppei se encontra com a esbelta e curvilínea Charlotte para o encontro e brinca com ela por alguns segundos antes de embarcar no jato particular de seu pai para voar para Osaka naquela mesma tarde. Ao chegarem lá, ela imediatamente corre para uma calçada aleatória com boa vista para o mar e respira o ar refrescante. Logo depois, ela diz a Tep como está feliz por finalmente estar sozinha sem Alfred ou seus guarda-costas controlando-a constantemente, e Teppei, que promete tratá-la como uma garota normal durante o dia, não como uma princesa, pergunta se está tudo bem ficar sem guarda-costas. Em resposta, Charlotte diz que sabe que ele a protegerá como fez naquela época, se algo acontecer com ela, e Teppei acha que ela está certa. Nas horas seguintes, a dupla visita o shopping, o aquário e um zoológico, e até experimenta um takoyaki, que Charlotte adora, já que é a primeira vez que o come. Mais tarde naquela noite, a dupla se senta em um banco aleatório do lado de fora, onde Charlotte pergunta a Taipei se seu chefe pessoal faz comer oyaki. Quando Taipei conta a ela que sua mãe costumava cozinhar para ele, Charlotte elogia sua mãe e deseja que ela pudesse experimentar sua culinária um dia. Enquanto Taipei diz a ela que sua comida é a melhor, Charlotte de repente avista a roda gigante à distância e força Tep a andar nela com ela. Momentos depois, enquanto eles andam no volante, Charlotte diz a Tep que o vê como uma pessoa maravilhosa, porque ela percebe que ele realmente ama sua mãe pela maneira como fala sobre ela. Ao ouvir isso, Taipei fica um pouco emocionado e diz que amava muito sua mãe. Confusa, Charlotte pergunta por que ele diz amado, e ele diz que é porque ela morreu com o pai há pouco tempo, o que explica por que Ashley o adotou. Após um breve silêncio, Charlotte se aproxima muito do pobre rapaz e o avisa para nunca mais dizer que ama seus pais porque não importa o que aconteça, eles ainda estão em seu coração. Depois disso, Charlotte e Teppei se aproximam lentamente. Mas, infelizmente, quando eles estão prestes a pegar o cartão SIM um do outro no volante, Charlotte pega um resfriado, culpa o inverno que se aproxima e pergunta a Teppa se ele realmente vai se casar com Sylvia. Quando Teppa diz que ainda não sabe, Charlotte garante que Sylvia é uma boa menina e depois conta um pouco sobre o passado que compartilharam como amigos. Em um determinado dia, a pequena Charlotte viu uma teimosa Sylvia rabiscando algo na calçada e a repreendeu por desobedecer aos mais velhos, sem sequer perceber que havia perdido a mãe em um acidente de carro antes. Mais tarde naquele dia, Vincent recebe uma carta do mordomo da pequena Sylvia, que ela deu para se submeter a Deus. Depois de ler o conteúdo, Vincent começou a chorar ao descobrir que Sylvia havia prometido ser uma boa menina se Deus trouxesse sua mãe de volta, e é por isso que ela estava rabiscando algo na calçada do lado de fora. Logo depois, a pequena Sylvia entrou, viu o pai chorando e o abraçou para impedi-lo de chorar, sem perceber que Charlotte viu tudo. Ao ouvir tudo, Tep percebe o quão solitária, emocional e restritiva é a vida de uma pessoa rica e expressa seus sentimentos a Charlotte. Mais tarde, ao descerem do volante, Tepes de repente tem uma ideia para sua festa para entreter a todos e agradece a Charlotte por ajudá-lo a realizá-la. Depois disso, Charlotte agarra suas costas e o incentiva a prometer nunca mais esquecê-la. Confusa, Tep pergunta por que ela está repentinamente estranha, mas Charlotte rapidamente se recupera e Jess fica por perto. Nos dias seguintes, Tep percorre sua escola contando e convidando Yu, Charlotte, Sylvia, Seiko e até Nezu para sua festa única. No dia, ele reúne todos em uma estação lotada para uma viagem ao campo para a festa. Ao chegar na estação, Sylvia e Charlotte enlouquecem com a agitação, visto que aristocratas como elas nunca viajaram de trem público antes. Porém, antes que eles se envergonhem, Taipei rapidamente aparece com um megafone. Dá-lhes as boas-vindas em sua festa única e garante que tirarão férias típicas de pessoas comuns, um pernoite em um resort de águas termais. Ao ouvir isso, Sylvia pergunta por que ele escolheu passar férias em uma fonte termal. Ela acha isso um pouco inadequado para uma festa, mas Taep inventa uma desculpa falsa e diz que quer fazer algo extraordinário. Satisfeita com a resposta dele, Sylvia abandona o assunto. Mas pouco depois, ela e Charlotte começam a pirar novamente ao verem tantas pessoas entrando na estação com passagens pré-pagas. Considerando a sua formação, é natural que fiquem chocados com tais sistemas. Mas para mostrar como funciona, Seika passa pela bilheteria com facilidade, deixando-os atordoados. Momentos depois, todos embarcam no próximo trem para o campo e passam o tempo todo discutindo suas vidas como aristocratas.
Horas depois, quando chegam às fontes termais, o anfitrião leva ambos os sexos para seus quartos separados, mas Yu se recusa a se juntar às meninas porque se sente deslocada. Vendo isso, Taipei diz a ela para tentar se dar bem com as meninas, mas quando Yu explica o motivo de seu nervosismo, ele garante que não há problema em ela relaxar perto delas, e ela concorda. Não muito depois, Taipei se junta a Nezu e 2 outros caras em sua sala compartilhada para uma reunião secreta para discutir a Operação Peeping Tom. Após as gentilezas, um dos rapazes pergunta se é legal espionar as meninas enquanto elas tomam banho, mas Taipei garante que é porque eles estão apenas assumindo o legado do idoso caído. Com isso, todos os covardes lembram a Taipei que as coisas podem realmente dar errado se forem pegos ou denunciados, já que todos vêm de famílias importantes. Mas mesmo assim, Taipei garante-lhes que sua sorte e determinação em contemplar as suculentas fábricas de leite e os bolos das mulheres são superiores a tudo. Acreditando nele, Nezu e os outros 2 começam a fazer ajustes enquanto imploram a Tepp para compartilhar seus líquidos naturais e sua sorte com eles, e Tepp concorda apenas para torná-los todos pervertidos sortudos. Mais tarde naquela noite, as meninas visitam o vestiário e se despem para dar um show para homens cultos. Enquanto eles estão nisso, Yu fica com medo ao sentir que expor suas almofadas de prazer é errado, mas Charlotte, que fica mais do que feliz em exibir seus melões naturais e saltitantes, garante que está bem. Pouco depois de se trocarem, as garotas entram nas fontes termais e imediatamente começam a se lavar e a discutir coisas aleatórias de garotas umas com as outras. Em meio à discussão, a pobre Seika percebe que ela é a única guerreira de peito chato em um exército de enormes jujas de leite duplo e fica loucamente insegura e com ciúmes. Mais ou menos na mesma hora, os pervertidos do outro lado da banheira passam os primeiros minutos ali fantasiando sobre as coisas desagradáveis que as garotas devem estar fazendo no final. Assim que terminam, eles fazem o possível para ouvir os sons das paredes que separam os 2 lados e de repente ouvem ruídos estranhos, felizes e suaves vindos do outro lado, quase como se as meninas estivessem se tocando. Eventualmente, um deles decide que não aguenta mais a tortura, então ele tira a toalha, prende-se na parede de madeira com o lixo para fora e acidentalmente vira a parede para o outro lado. No momento em que as garotas o avistam, elas o espancam e colocam a parede de madeira de volta na posição correta. Depois de ver a terrível condição em que o pobre rapaz se encontra, Tepp, Nezu e o último cara saúdam seu sacrifício e prometem continuar sem ele. Momentos depois, enquanto as meninas reclamam da neblina anormalmente enorme lá dentro, Tepp e os meninos ficam de 4 e rastejam lentamente usando apenas toalhas até o banheiro das meninas. Porém, à medida que se aproximam do banho, o idiota gordo entre eles cai em uma armadilha no chão, deixando Teppei e Nezu terminarem o trabalho. Depois de lamentar a perda de seu segundo guerreiro, Taipei volta para encorajar Nezu a se sair bem, mas para sua surpresa, ele logo percebe que Nezu também já caiu em uma armadilha no chão. Com o coração pesado, Taipei prosseguiu corajosamente, carregando as esperanças e sonhos de seus camaradas caídos. Infelizmente para ele, antes de chegar à Terra Prometida, acidentalmente pisou em um botão de armadilha e foi arremessado vários metros no céu. Ao anoitecer, as meninas se reúnem nas beiradas das banheiras para observar as estrelas. Mas só então, Tepp mergulha na banheira e termina a missão. Depois de uma grande comoção, as meninas reúnem todos os meninos em um só lugar, obrigam-nos a se ajoelhar diante deles e repreendem todos por serem porcos tão sujos. No momento em que Seika está prestes a puni-los, Charlotte e Yu dizem a ela para pegar leve com eles. Então ela decide realizar uma partida de ping-pong entre Taipei e Sylvia, alegando que se Taipei vencer, ela ignorará seus pecados. Depois de uma conversa fiada, a partida começa, mas Taipei joga sujo, chamando de tênis de mesa de plebeu e pede que Sylvia também tente jogar sujo, se puder. Ao ouvir isso, Sylvia revela seus enormes melões, fazendo com que o cajado natural de Tepp cresça de tamanho e retribua o favor. Depois da partida de ping-pong, eles fazem outras coisas divertidas e se divertem pelo resto da noite. Por volta da meia-noite, as meninas ficam conversando sobre coisas aleatórias. No entanto, enquanto eles estão nisso, Charlotte pergunta a Saikin o que ela acha da festa em Taipei. Embora ela diga que não pode chamar isso de festa, ela admite que se divertiu e promete aprovar o pedido dele para ingressar no clube social na semana seguinte. Ao ouvir isso, uma das garotas a provoca por ser muito menos idiota presunçosa do que sempre foi, e Charlotte diz que é porque Teppa já está mudando a vida de todas elas. Ao ouvir isso, os demais concordam que Teppa mudou suas vidas de uma forma ou de outra e concluem que gostam dele. Enquanto a conversa continua, Charlotte pergunta a Sylvia se ela ainda vai se casar com Tepp, mas ela diz que ainda está indo devagar com ele por enquanto. Com isso, Charlotte conta aos outros que muito em breve Tepp se apaixonará por uma garota de sorte. Mas em vez de se encolherem ao pensar nisso, eles concordam coletivamente em não ficar ressentidos ou com ciúmes da senhora por quem ele eventualmente se apaixona, para que o pobre idiota não seja incomodado. Poucos dias depois, 2 idiotas da Aroma Mechanics, que Yu contratou anteriormente, aparecem na casa de Tepp com uma bicicleta nova que eles garantem que nunca cairá.
Quando Tep pergunta como eles conseguiram manter o equilíbrio, eles dizem que adicionaram 4 pernas de stripper nas rodas dianteiras e traseiras para mantê-lo em pé. No entanto, em vez de elogiá-los, Teppei fica completamente enojado com suas escolhas de design e os manda embora. Logo depois, Teppei chega à escola e brinca com Charlotte no corredor, sem nem perceber que a ciumenta Sylvia estava logo atrás da esquina, ouvindo a conversa e fazendo o possível para cumprir a promessa que ela e as outras meninas fizeram na outra noite. Enquanto ela se afasta em silêncio, Alfred de repente invade a escola, com seus sentidos de aranha formigando, e chama Tep de inseto nocivo por roubar Charlotte dele. Ao ouvir isso, Charlotte diz a Alfred que ela gosta de Tep, e não o contrário, e essas palavras quase levam o pobre Alfred ao seu último ataque cardíaco. Irritado e com ciúme ao ouvir isso, ele implora a Charlotte que retire suas palavras para evitar um mal-entendido. Mas quando ela opta por não fazê-lo, ele perde a calma e corre direto para Tep para pegar sua cabeça. Temendo por sua vida, Tep agarra Charlotte e corre por vários minutos até que Alfred se canse. Então eles continuam correndo até chegarem ao jardim, onde Alfred não pode vê-los. Logo depois de recuperar o fôlego, Charlotte diz a Tep que torceu o tornozelo durante a corrida, e Tep imediatamente a carrega como um príncipe encantado e pede desculpas por maltratá-la. Embora Charlotte garanta que não foi tudo culpa dele, ela diz a ele para levá-la para comer no Arima Hills, um dos hotéis 5 estrelas de seu avô, para compensar ela, e Tep promete fazer isso. Momentos depois, enquanto Tep e Charlotte estão na enfermaria tratando da entorse, eles, junto com toda a escola, avistam muitas pétalas de rosa caindo do céu e rapidamente correm para fora para investigar o que está acontecendo. Lá, eles avistam um dirigível flutuando no céu e ficam boquiabertos de espanto. Em pouco tempo, um cara loiro chamado Hartman, que também é um rico investidor e magnata dos negócios do país de Charlotte Hazelrink, salta do dirigível com uma rampa atrás dele e pousa em segurança na varanda onde Charlotte e Teipei estão. Após sua aterrissagem dramática, ele se aproxima de Charlotte, beija sua mão e a apresenta a Teipei, que ele aparentemente conhece como sua noiva, deixando Teipei chocada. Mais tarde naquela noite, Hartman agradece a Seika, Teipei e Sylvia por lhe oferecerem um tour pela escola. Então ele beija as mãos de Charlotte e sai para o encontro com Ashin. Depois, Sylvia confronta Charlotte por não ter contado a nenhum deles que já estava noiva. Mas Charlotte, que aparentemente está triste com tudo isso, implora que ela não a questione sobre isso agora. Depois que Sylvia vai embora, Tep ilumina o clima prometendo a Charlotte que preparará sua refeição favorita para o encontro deles em Arima Hills, e Charlotte o abraça com força, garantindo que estará esperando sua ligação. Mais tarde, naquela noite depois de tomar banho, Sylvia escuta seu pai em seu escritório enquanto ele briga com alguém ao telefone sobre um novo desenvolvimento político preocupante entre seu país natal, Fermish, e o país natal de Charlotte, Hazelrink, que faz fronteira e decide investigar. Na manhã seguinte, na escola, ela liga para Charlotte ao prédio do clube social e pergunta se ela sabe que alguém está construindo uma instalação secreta de armas nucleares na fronteira entre seus países de origem. Confusa, Charlotte garante a Sylvia que nem ela nem seu pai sabem disso. E Sylvia conclui que deve ser um terceiro país, que ainda não conhecem, e está fazendo isso apenas para destruir a relação entre as nações. Enquanto ela continua explicando, ela de repente ouve alguém atrás da porta de entrada, escutando, e os chama. Percebendo que foi pega, Seiko sai, admite que ouviu tudo e promete nunca contar a ninguém. Depois ela conta a Sylvia que seu avô disse que algo ruim aconteceria em Arima Hills naquela noite. Mas quando Sylvia pergunta o que é, ela diz que não sabe realmente. Mais tarde, Charlotte recebe uma mensagem de Tepeb implorando para que ela vá a Arima Hills naquela noite, alegando que ele tem algo para lhe contar, e ela imediatamente acredita, mesmo sem perceber que está sendo observada. Ao cair da noite, visita Arima Hills e é visto com a recepcionista fazendo reservas para seu encontro posterior com Charlotte, quando Hartman e sua secretária ruiva, Josephine, passam de repente e chamam sua atenção. Ao vê-los, Teipei deixa seu telefone na mesa da recepcionista e vai até eles para trocar gentilezas. Depois de algumas piadas, eles vão para o escritório de Yixin, e Teipei retorna à recepcionista para continuar latindo. Na mesma época, Charlotte recebe uma mensagem de Tep para encontrá-lo na suíte em 1 hora. Mas enquanto ela se alegra, Ashin se junta a Hartman em seu escritório para a reunião e espera que Vincent, seu último convidado, se junte a eles como representante de Fermish. Assim que Vincent chega, Hartman começa discutindo uma colaboração entre Fermish, Hazelrink e o Grupo Arima para construir um novo resort na fronteira de Hazelrink-Fermish. Ao ouvir isso, Vincent relata que descobriu recentemente que um terceiro país se envolveu na colaboração deles e planeja destruir o relacionamento deles desde o início. Curioso, Ishin pergunta se ele sabe qual país, mas Vincent diz que o cara não contou mais do que isso. Dito isso, o trio passa os próximos minutos pensando no processo de pensamento do inimigo, mas eventualmente todos concordam que seu plano parece estúpido demais para ser verdade. No entanto, Ishin lembra Hartman
que por acaso é o mais jovem entre eles, de nunca baixar a guarda porque com grande poder vem uma grande responsabilidade. Seguindo em frente, o trio discute os perigos representados por este último desenvolvimento, incluindo histeria em massa e danos irreparáveis à reputação do Grupo Arima. Além disso, dada a rapidez com que as mídias sociais estão cobrindo esse desenvolvimento crescente, Ashen sabe que precisa de uma solução para isso o mais rápido possível. No entanto, enquanto pensam em Sylvia descobre que Vincent está em Arima Hills. Charlotte chega de táxi e Seika está escolhendo roupas como se estivesse se preparando para uma festa. Quanto a Taipei, ele ainda está em sua mansão treinando, quando de repente recebe uma mensagem de Charlotte que já está na suíte esperando por ele. Ele liga de volta para ela. Mas quando a pobre Charlotte está prestes a atender, a eletricidade de todo o hotel acaba e Tepp imediatamente recebe uma mensagem misteriosa dos canalhas que assassinaram seus pais, alegando que eles também estão perseguindo sua amante, deixando Taipei chocada. Momentos após o apagão, espiões da agência secreta por trás do ataque silenciosamente retiram a segurança do prédio e se infiltram no prédio como ninjas. Em segundos, eles invadem a sala de Yi e mantêm ele, Hartman e Vincent como reféns, com Josephine como líder. Chocado, Hartman questiona Josephine para saber por que ela está trabalhando para o inimigo. Mas Josephine diz a ele que ele é um idiota por não notá-la antes. Só então, Ishin atende Yu em uma ligação, informa sobre o ataque e pede que ela dê cumprimentos a Tepp. Quando ele desliga, Josephine e seus homens percebem que ele está conversando com alguém, então ameaçam matá-lo se ele continuar fazendo truques estúpidos, e Ashen promete ser um bom menino. Pouco depois de receber a ligação de Ashen, Yu imediatamente contata todos os principais funcionários de segurança cibernética da folha de pagamento de Ashen para investigar a agência por trás do ataque. Enquanto eles se aproximam, uma sombra se aproxima de Charlotte na suíte e prende seu corpo na cama com a mão em sua boca. Quando Charlotte começa a pirar, ele diz a ela para manter a calma e evitar causar problemas para eles, para que não sejam forçados a atirar nela e ela obedece. Com isso, o cara deixa ir enquanto faz o possível para ignorar seus dois parceiros perversos e faz com que amarrem Charlotte. Depois disso, ele faz um deles trazer um pequeno monitor para que possam assistir a mídia transmitir as notícias sobre o ataque para a nação, apenas para perceber que a mídia está transmitindo apenas o misterioso apagão, não o ataque. Confuso, o trio, incluindo Josephine e seus asseclas, se perguntam quem poderia estar interceptando a comunicação deles e censurando o evento. Em segredo, Ishin sabe que isso é definitivamente obra de Seiko, mas ele fica quieto e gosta de ver os idiotas entrarem em pânico. Não muito tempo depois, um de seus agentes descobre que alguém está tentando invadir a sala de controle central do prédio pelo lado de fora e reporta a Josephine. Enquanto ela também se preocupa com isso, Yu, que está na casa de Tepp, é visto digitando furiosamente em um supercomputador compacto como Brainiac e fazendo o possível para invadir a sala de controle central sem ser visto, enquanto Tepp observa com admiração. Em pouco tempo, Yu é descoberta pelo técnico do inimigo que tenta hackeá-la. Mas em vez de desistir, ela continua hackeando até derrotar o hacker e obter acesso às câmeras de vigilância do prédio. Depois, ela e Teppei localizam Ashen, Vincent e Charlotte, todos mantidos como reféns pelo inimigo. Mas infelizmente para eles, antes que consigam perceber alguma coisa nos vídeos, o hacker inimigo recupera o controle e infecta o computador de Yu com um vírus cronometrado. Com o tempo se esgotando, Tepp decide ir para o hotel para salvar ele mesmo e seu povo. Porém, como obviamente não pode seguir o caminho normal, ele chama de volta aqueles dois nerds que construíram para ele uma bicicleta com pernas de stripper e decide andar naquela bicicleta constrangedora até o hotel. Momentos depois, quando ele está saindo, Sylvia aparece, avisa que sabe da situação no hotel e avisa que irá viajar com ele. Sem mais tempo para discutir, Tepp faz Sylvia vestir um macacão justo de spandex e imediatamente a expulsa de casa. No momento em que ele pega a estrada, cerca de 3 motociclistas inimigos os perseguem, disparando 44 tiros Magnum contra eles. A princípio, Sylvia desvia algumas das balas com sua espada, mas quando a moto cambaleia, ela faz uma pausa para recuperar o equilíbrio. Só então Yu liga para Taipei, dizendo-lhe para pressionar um determinado botão azul, o que ele faz. Quase imediatamente, as duas pernas traseiras do stripper desenvolvem propulsores a jato, voam em direção aos motociclistas inimigos e derrubam 2 deles. Vendo isso, Teppei aperta outro botão e felizmente as patas dianteiras também saltam e esmagam o saco do último cara. Enquanto isso, Charlotte pergunta ao agressor por que eles estão se esforçando tanto para manchar a imagem do Grupo Arama. Mas o idiota diz a ela que é tudo porque pessoas ricas como eles fazem pobres idiotas como eles sofrer. Cerca de 30 minutos depois, Tepp e Sylvia chegam ao prédio e entram com cuidado, mantendo contato constante com Yu para atualizações sobre a situação ali. Logo após obterem o número do andar dos quartos onde Charlotte, Ashen e Vincent estão mantidos, Taipei e Sylvia imediatamente iniciam uma nova ação, eliminando alguns guardas no caminho, tudo para salvá-los a tempo. Na subida, eles se deparam com a polícia especial que promete ajudá-los a conter a situação e imediatamente agradecem sua ajuda.
No entanto, quando eles estão prestes a continuar se movendo, eles de repente ouvem fogos de artifício do lado de fora do prédio e um conjunto de ídolos, iniciando um show de banda ao vivo não muito longe para manter a mídia distraída do ataque. Confusos, TP e Sylvia correm para a varanda para investigar o que está acontecendo. Mas nesse momento, Sekai chega à mesma varanda de helicóptero, conta a eles sobre seu plano e os convida para que continuem procurando por Charlotte. Enquanto isso, Hartman joga Josephine no chão enquanto ela está distraída com o show para dar aos outros algum tempo para escapar. Infelizmente, antes de escaparem, Josephine atira no peito dele com sua arma e o desfaz. Em outro lugar, Charlotte tenta argumentar com o lixo inútil que a capturou, jurando seu título de princesa para ajudá-lo no futuro. Mas como esperado, Nimrod, de baixa inteligência, a critica por dizer bobagens e continua fazendo isso. Momentos depois, Yu recupera o acesso ao sistema de prevenção de desastres, tranca o inimigo dentro do prédio para dar vantagem à polícia e informa Teppei e as duas meninas sobre uma maneira de chegar até Charlotte e seus pais pelo telhado. Ao ouvir isso, Seika faz seu piloto levá-los até o telhado. Chegando lá, Sylvia salta com a espada na mão, derruba os dois guardas que estão ali e continua descendo com Taipei e Seika. Nesse ínterim, Vincent pede a Josephine que apresente sua organização, especialmente com Hartman morto, e ela corajosamente diz a eles que trabalha para uma organização chamada Truth, cujo objetivo é arruinar a reputação de um grupo rima só porque eles odeiam pessoas ricas. Enquanto Ishin e Vincent estremecem com sua resposta estúpida, Josephine cancela a operação e recua com todos os seus homens. No entanto, antes de saírem, o captor de Charlotte diz a ela que eles esconderam uma bomba cronometrada no fundo do prédio, e isso a deixa chocada. Momentos depois, após partirem, Tepp e Sylvia se reencontram com Ashley e Vincent. Mas no momento em que descobrem que Hartman está morto, Tepp corre até o 36º andar, onde Charlotte está, e a abraça com força quando a encontra. Depois de liberar o sistema hidráulico, Charlotte conta a Teppei sobre a bomba que os agentes inimigos plantaram no prédio. No entanto, antes mesmo que ele possa reagir, o cronômetro da bomba é ativado e envia todo o prédio para outro blackout. Em pouco tempo, Yut descobre as bombas colocadas em todo o prédio e repassa a informação para Ishin e os outros que ainda estão no helicóptero de Seiko. Ela então diz a eles que o vírus da agência inimiga lançou o sistema de controle do caos e começa a se culpar por ser incompetente. Mas Vincent diz a ela para dar uma folga, e ela o faz. Seguindo em frente, pergunta quais são suas opções e ela explica que, embora tenham perdido o controle da vigilância do hotel, sabem que há 5 bombas espalhadas pelo prédio. Ao ouvir isso, Vincent avisa Yi e Shin e os outros que eles estarão acabados se as bombas explodirem. E quando Seika e Sylvia começam a pirar, ele diz para eles ficarem calmos. De volta ao prédio, Josephine se aproxima de Tepp e Charlotte com seu exército de agentes especiais, se apresenta como agência anti-ricos e deixa Taipei e Charlotte para passar o resto da noite à sua mercê. Momentos depois, Ishin, Vincent, Sylvia e Seiko chegam à casa de Teppei e observam Yu tentar desbloquear o hack do inimigo para recuperar o controle de seus servidores. Quando isso não funciona, Yu diz que seu último recurso é correr o risco de perder todos os dados do grupo Arima, reformatando seus servidores, incluindo os do hotel. Após um breve silêncio, Ishin pergunta quanto tempo ela levará para recuperar o controle depois que o vírus for removido, e ela lhe diz 15 minutos. Com isso, Ishin ordena que ela prossiga, acrescentando que preservar os dados da empresa não é a principal prioridade no momento, e Yu começa a trabalhar imediatamente. Em pouco tempo, a polícia, junto com algumas outras empregadas, descobrem a localização de todas as bombas cronometradas do prédio. No entanto, faltando apenas 25 minutos para a detonação, Yu avisa que eles terão apenas uma janela de 10 minutos para difundir as bombas, já que isso só poderá acontecer após a reformatação ser concluída. Ela também ressalta que, dada a localização de algumas bombas, chegar a todas elas a tempo pode não ser viável para a polícia. Então, se eles realmente querem fazer isso, então eles precisam que Jesus chegue ao último a tempo. Neste momento, Sylvia se oferece para retornar ao quarto do hotel para salvar seu noivo Taipei, e Seika decide ir com ela. A princípio, Vincent se recusa a deixá-la ir, visto que ela é sua filha, mas Sylvia finalmente o convence a deixá-la ir. Depois, Yu contata Taipei, que afirma ter ouvido tudo e o incentiva a espalhar a última bomba no chão da loja de grife, onde a polícia não consegue alcançar. No momento em que Tepp promete fazer isso, Yu imediatamente começa a formatar todo o sistema, fazendo o possível para ser rápido. Momentos depois, Tepp e Charlotte encontram os dois idiotas sedentos, que eram parceiros dos captores de Charlotte, e conseguem convencer os idiotas a deixá-los ir, graças aos enormes jarros de leite e ao corpo esguio de Charlotte. Não muito tempo depois, eles se deparam com uma grossa porta de aço bloqueando o chão da loja de grife e tentam quebrá-la, mas falham. Com isso, Taipei pede um desvio a Yu, mas Yu diz que eles precisam passar por ele de alguma forma para chegar à bomba a tempo. Sem outra escolha, Taipei tenta socar, esmagar e até mesmo cortar com sua espada de madeira, mas nada funciona.
Nesse ínterim, enquanto eles voltam para o hotel, Seiko chama a atenção de Sylvia, lembra de que ela reconheceu Teppei como seu noivo antes e a acusa de tentar roubá-lo dela, de você, de Charlotte e dos outros. Ao ouvir isso, Sylvia diz a Seiko que mesmo ela ainda não entende completamente seus sentimentos, pois está apenas começando a perceber que ama Taipei tão profundamente quanto amava sua falecida mãe e está disposta a fazer qualquer coisa para estar com ele. Com isso, Seiko admite que também está apaixonada por Teppei, e Sylvia sorri ao pensar. Na mesma época, Charlotte encontra uma motosserra resistente em uma das lojas perto da porta de Yasu e com Teppei a serra para chegar ao outro lado. Momentos depois, quando Sylvia e Seiko finalmente pousaram no telhado do hotel, Yu termina de reiniciar os sistemas de controle do hotel e restaura a energia de todo o edifício. Depois disso, ela imediatamente transmite informações sobre o paradeiro da bomba para Sylvia, Seiko, Charlotte e Teppei. Mas enquanto Teppei e Charlotte correm em direção ao local da bomba, o próprio captor de Charlotte os avista e atira neles. Ao mesmo tempo, a polícia espalha suas bombas, enquanto Sylvia e Seiko mexem com suas bombas, confusas como tudo, até que Sylvia finalmente se cansa da confusão e simplesmente dá a bomba a Seiko. Enquanto isso, o captor de Charlotte, que errou o primeiro tiro, faz um discurso retórico sobre seu extremo ódio e ciúme por pessoas ricas como Teppei, que estão florescendo. Assim que terminar, ele dispara seu próximo tiro em Teppei. Mas no último minuto, Teppei faz Charlotte se proteger, então ele ataca o palhaço inútil, desviando cada bala até chegar perto do cara e nocauteá-lo com um único soco na bochecha. Depois ele pede desculpas a Charlotte por perder a calma e continua avançando em direção à próxima bomba com ela. Na mesma época, Seiko enlouquece e joga a bomba fora quando o cronômetro se aproxima de zero. Felizmente, antes que ela atinja o chão e exploda de qualquer maneira, Sylvia corta o fio vermelho com sua espada e de alguma forma consegue desarmar a bomba inteira. Aliviada, Seiko pergunta como ela sabia que deveria cortar o fio vermelho, e Sylvia diz que imaginou que deveria ser o vermelho, já que ela está usando calcinha vermelha. Em outro lugar, Teppei e Charlotte encontram sua bomba no chão da loja de grife. Mas como já é tarde para tentar desarmá-lo, Teppei joga-o na rampa de poeira do hotel e deixa-o explodir ali. Com a última bomba resolvida, o ataque ao Arama Hills Hotel termina, e Ashin agradece a você, suas empregadas e também a toda a equipe policial pela ajuda prestada. No entanto, quando Charlotte, Seiko, Sylvia e Taipei se encontram no pátio do hotel para comemorar seu sucesso, Sylvia dá a má notícia sobre Hartman para Charlotte, e a pobre garota fica imediatamente desesperada. No entanto, em vez de desabar, Charlotte opta por respeitar a decisão de Hartman de se sacrificar para salvar Vincent e Ashin, e admite que finalmente se apaixonou por ele. Após um breve silêncio, uma limusine branca para repentinamente no pátio do hotel, e o motorista, alegando estar substituindo Alfred, sai e pede que Charlotte entre para que ele possa levá-la de volta para sua mansão. Depois de entrar e partir, Sylvia e os outros refletem sobre o que Charlotte lhes contou sobre seus sentimentos por Hartman, e finalmente concluem que ela se forçou a dizer tudo isso sem perceber que o motorista não é quem eles pensam que é. Cerca de 30 minutos depois, a limusine de Teppei para no mesmo pátio e Yu, Ashin e Vincent saem para cumprimentar Teppei e as meninas. Após as gentilezas, Ashin agradece a todos por se esforçarem para proteger Arima Hill e acrescenta que uma carruagem de Hazel Rink, o país de Charlotte, chegará em breve para levá-la de volta à sua mansão. Confusos, Teppei e Sylvia contam a ele que o motorista veio mais cedo e pegou Charlotte em uma limusine. Mas então, Vincent diz a eles que ele só contatou Alfred para buscá-la. Ao ouvir isso, Teppei e as meninas imediatamente suspiram de choque quando a dura realidade se apodera deles. Teppei imediatamente corre para frente como se fosse se encontrar, mas infelizmente, seus piores temores estão corretos. Charlotte foi sequestrada. Enquanto isso, Charlotte ainda está no carro, chorando enquanto lamenta silenciosamente a morte de Hartman, quando o motorista de repente para a limusine e deixa Josephine entrar. No início, Charlotte fica confusa, mas quando Josephine se refere ao motorista como Hartman, sua confusão se transforma em choque quando ele tira a boina que estava usando e faz Josephine drogá-la. Mais tarde naquela noite, todos retornam para suas várias casas, com Sylvia Sword treinando na chuva, Seiko ficando triste e o pobre Teppei apenas de mau humor enquanto relembra todas as memórias maravilhosas que compartilhou com Charlotte durante seu curto período de tempo juntos. Logo depois, ele se critica por estar impotente em um momento tão crucial e relembra o momento em que descobriram que Hartman estava por trás de toda a configuração o tempo todo. Naturalmente, todos ficaram chocados ao descobrir que Hartman não morreu devido ao tiro de Josephine. No entanto, para evitar perder o moral, Ishin disse-lhes para engolirem isso e fez Vincent avisar Teppei e as meninas para não tentarem salvar Charlotte, pois isso agora havia se tornado um assunto internacional. Agora Teppei está entre a espada e a espada, pois o coitado nem sabe o que fazer. Ele pega uma foto de família que tirou com seus pais biológicos quando eles ainda estavam vivos e olha para ela, relembrando sua promessa a Charlotte durante o passeio na roda gigante, de nunca esquecê-la.
No dia seguinte, na escola, Tepp vai de bicicleta até o exato local da floresta onde ele e Charlotte caíram e se conheceram e revive todas as primeiras lembranças que tem dela. O encontro na floresta, o incidente na sala de aula e até o momento em que ele a encontrou no 36º andar do hotel. Ao reviver todas as emoções que compartilharam naquela noite, Teppa finalmente percebe que tem uma ligação mais profunda com Charlotte do que pensava. Horas depois, Charlotte acorda em um elegante trem real em uma viagem para algum lugar e encontra Hartman sentado à sua frente, apenas sorrindo como Loki de Temo e chamando-a de noiva. Confusa, ela pergunta a Hartman como ele ainda está vivo, mas Hartman ignora a pergunta e diz a ela que seu verdadeiro objetivo é assassinar Teppei e esmagar a família Arima, tudo apenas para levar Eshin ao desespero. Ao ouvir isso, Charlotte pergunta se o apagão no hotel foi obra dele, mas quando Hartman confirma que sim, ela engasga em estado de choque e pergunta por que ele fez isso. Em resposta, Hartman diz a ela que está tentando desonrar Eshin na frente do mundo inteiro e privá-lo de tudo para sua agenda política. Quando Charlotte tenta perguntar a ele qual é a agenda, o canalha inútil vai embora e a entrega aos dois idiotas, sedentos por seus travesseiros grossos e bolo de pelúcia no hotel. Depois de trocar gentilezas, Charlotte os coage a desamarrá-la e servir seu takoyaki. No dia seguinte, Yu descobre que Charlotte está detida no trem real de seu país e atualmente sendo transportada para a Rússia e imediatamente transmite a informação para Sylvia. Depois de confirmar a autenticidade da informação, Sylvia pensa em ligar para Teppei para ajudar, mas infelizmente Teppei está abatido como uma luz. Mais tarde naquela noite, quando Tepp volta para a escola com sua bicicleta, Seiko boicota na entrada do prédio do clube social, fala mal dele por matar aula e olhar para baixo, e pergunta se ele encontrou uma maneira de salvar Charlotte. Quando Tepp diz a ela que não há nada que eles possam fazer, Seiko se irrita e o acusa de ser um covarde por escolher não fazer nada como um bom menino. Então ela o beija e confessa seus sentimentos a ele. Enquanto Tepp a encara em completo estado de choque, Sylvia aparece e Seiko dá alguns passos para trás para que Sylvia possa colocar algum sentido em seu cérebro resistente à lógica. Depois de brigar com ele, Sylvia expressa sua decepção com Tepp por ser fraco e diz que retornará ao seu país resgatar Charlotte, já que ela fará uma parada em Hayes Rink com ou sem a ajuda dele. Depois de dizer tudo isso, ela e Seikal vão embora, deixando o cara ainda mais emburrado. Mas a portas fechadas, eles se encontram com Yu e pedem que ela conforte Taipei enquanto estão fora. Embora Yu esteja um pouco nervoso com isso, ela vai até o quarto de Taipei, onde o encontra deitado em sua cama, de mau humor, coloca a cabeça entre as pernas dela e garante que eles ainda têm outra chance de salvar Charlotte. Confortado por sua gentileza, Tepp implora a Yu que o deixe descansar um pouco mais na Terra Prometida para que ele possa encontrar a coragem necessária para se tornar homem e salvar Charlotte. Mais tarde naquela noite, Josephine é vista conduzindo uma sessão prática consigo mesma, com seus jarros de leite salientes para fora do roupão de banho, enquanto Hartman apenas fica sentado lá, observando-a fazer suas coisas. Depois de chegar às nuvens e voltar, ela tenta pedir a Hartman para se juntar a ela na próxima rodada para que eles possam ter um final feliz, mas Hartman a deixa dormir. Enquanto isso, Charlotte é vista jogando cartas com os dois idiotas que a protegem quando ela lembra que ainda não tomou banho. Como eles ainda têm um longo caminho a percorrer, ela os pressiona para que a deixem tomar banho no chuveiro, e os dois idiotas imediatamente correm para preparar um para ela. Em outro lugar, Sylvia se encontra com Vincent para pedir permissão para deixá-la ir com ele para salvar Charlotte. A princípio, Vincent se recusa a deixá-la arriscar a vida. Mas quando Sylvia lhe diz que pretende usar isso para salvar seu país e que Maria irá com ela, ele finalmente concorda em deixá-lo salvar Charlotte. Mais tarde naquela noite, enquanto Charlotte está ocupada tomando banho, Josephine entra no banheiro, pega seu jarro de leite branco e aperta com muita força enquanto avisa Charlotte para não se deixar levar pela situação em que se encontra. Quando Charlotte se recusa a desistir, Josephine retorna para Hartman, que apenas fica sentado na cama, saboreando sua bebida, enquanto espera que Taipei caia em sua armadilha ao tentar salvar Charlotte. No dia seguinte, Taipei se encontra com Yixin em sua vila para o último encontro, antes de ele fugir para salvar Charlotte. Depois de uma pequena conversa sobre a história de amor de sua mãe e seu pai, Eshin pede a Taipei que abra o pacote que comprou para ele antes. Quando Taipei o faz, ele encontra os mil cuidadosamente empilhados dentro do tecido e fica chocado com o quão pequeno esse dinheiro parece, já que é a primeira vez que vê tanto dinheiro. Embora esteja certo, Ishin ainda o lembra de como o dinheiro é comum e então sai contando uma história sobre como entender o dinheiro. Após a mini-aula, ele dá a Teppa uma katana artesanal de sua siderurgia e garante a Teppa que se a usar corretamente poderá cortar qualquer coisa, até roubar. Satisfeito com a fala do avô, Teppa recebe com honra a katana, embainha e sai para praticar. Depois, Yu aparece confuso e preocupado com Teppa, mas em vez de importuná-la com isso, Ishin a atrai para mais perto, a abraça como se fosse sua própria filha e a incentiva a fazer o que seu coração manda também. Poucos dias depois, Taipei chega ao aeroporto para embarcar no jato particular de seu avô, para abastecer o país natal de Sylvia.
Enquanto ele espera a decolagem, Seika aparece com sua calcinha listrada, parecendo toda envergonhada e nervosa, e tenta ser aquela amante doce, amorosa e carinhosa para Teppei. No entanto, Teppei diz a ela que gosta mais de sua personalidade severa, e isso deixa Seika muito envergonhada e confusa, pois a faz se sentir uma idiota inconsolável. Mesmo assim, quando ela finalmente se acalma, ela pergunta a Teppei se ele também iria tão longe para salvá-la caso ela fosse sequestrada. Mas antes que Teppei possa responder, ela imediatamente ignora e o abraça com força. Segundos depois, Teppei se vira para sair. No entanto, antes de chegar longe, ele garante a Seika que iria tão longe para salvá-la se ela fosse sequestrada, e então vai embora, deixando seu amor atingido por sua aura pura. Momentos depois, após o plano de Teppei decolar, Yu, que também está no voo, contata Vincent no canal internacional oficial, informa-o sobre todas as informações que conseguiu reunir até agora e pede ajuda à cavalaria de Fermes para interceptar o trem antes que ele chegue à Rússia. Assim que Vincent autoriza o pedido, Yu pede ajuda de Alfred para lhes ensinar o layout do trem, e Alfred imediatamente embarca. Algumas horas depois que Teppei e Yu pousam em Fermes, Sylvia se aproxima deles enquanto eles passeiam pelo país de aparência medieval junto com Maria e revela que ela já é a nova capitã de sua unidade de cavalaria, então eles não precisam se preocupar com quaisquer soluços. Não muito tempo depois, Vincent também aparece e os dá as boas-vindas em Fermes, convidando-os para uma festa noturna que eles realizarão em breve. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa está a todo vapor, Teppei passa algum tempo sozinho com Sylvia em uma varanda aleatória. Lá, eles discutiram a opinião de seu pai sobre festas, após o que Sylvia mudou para sua mãe e seu modo de vida quando ela ainda estava viva. Logo depois, ela mostra a Teppei a foto de sua mãe no medalhão que seu pai lhe deu, e Teppei a derruba com um elogio severo. À medida que a tensão emocional entre eles aumenta, Sylvia de repente se lembra de sua primeira luta e sugere que façam uma pequena luta, já que já faz muito tempo. Teppei naturalmente concorda com isso. Mas quando ele perde para Sylvia pela segunda vez consecutiva, ela cancela o noivado, alegando que não está interessada em se casar com um homem que perdeu para ela 2 vezes, e então o beija na boca por vários segundos. Na manhã seguinte, Yu, Vincent, Alfred, Teppei e Sylvia se reúnem para um briefing sobre a situação atual do trem real de Charlotte. Com base no que notaram até agora, parece que a janela de oportunidade está se fechando, pois o trem está prestes a cruzar a fronteira do Japão para chegar a Fermes. Então, para evitar perda de tempo, eles imediatamente começam a planejar seu ataque. Por volta do meio-dia, Sylvia reúne uma equipe de seus lutadores mais fortes e cavalga com eles até o topo da colina ao longo da ferrovia pela qual o trem de Charlotte deveria passar. No entanto, antes de fazer qualquer coisa precipitada, Sylvia envia um rádio para as comunicações do trem, conta-lhes sobre a situação em questão e avisa-os para parar o trem imediatamente ou enfrentarão as consequências. Quando Hartman se recusa a atender ao aviso, Sylvia inicia as operações para salvar Charlotte e quase imediatamente um de seus motociclistas se aproxima do trem. Ao ver isso, Hartman, que não conseguia ver o rosto do cavaleiro devido ao capacete que usava, imagina que o cavaleiro deve ser Teppei, então ele ordena que seus homens vão a todo vapor para quebrar seu crânio. Na mesma época, Charlotte descobre pelos 2 perdedores que a protegem que uma motocicleta não identificada está perseguindo o trem e imediatamente corre até a porta para verificar, pensando que o passageiro era Teppei. Com o tempo se esgotando, os soldados de Hartman abrem fogo contra o ciclista, enquanto Sylvia e seus asseclas abrem um buraco em um dos vagões do trem. Segundos depois, Alfred tira o capacete, revelando que ele é o piloto e não Teppei. Mas em vez de agradecer por ter vindo ajudá-la, Charlotte fica desapontada. Logo, Alfred pula no trem e derruba Hartman. Mas à medida que avança, Teppei pula no buraco do vagão enquanto ele está em movimento, tira o maquinista do trem, diminui a velocidade e dá a Sylvia tempo suficiente para se infiltrar no trem. Vendo isso, Hartman ordena que Josephine retome a sala de controle e continua sorrindo como o loiro malvado Patrick Bateman. Momentos depois, Josephine captura Charlotte e leva para Taipei e o chantageia. Naquela fração de segundo de confusão, ela empurra Charlotte para Taipei, que está literalmente parada na porta do carro da frente, e os mantém sob a mira de uma arma. No entanto, quando ela está prestes a puxar o gatilho, Hartman aparece atrás dela e atira 3 vezes, desanimando-a, pois afirma que está apenas amarrando pontas soltas. Depois disso, ele fala sobre sua juventude como um pobre rato de igreja e um batedor de carteiras que roubava dos ricos, até que um dia Yishin o pegou e o humilhou como deveria, na frente de todos. Aparentemente, esse idiota imaturo guardava rancor de Yishin por colocar algum bom senso em seu traseiro ladrão naquela época e se tornou rico e famoso, chegando até a arranjar seu casamento com Charlotte, tudo apenas para se vingar de Eshin e destruí-lo. Enquanto continua tagarelando sobre como construiu a instalação nuclear, ele separa o carro deles do de Alfred e Sylvia e começa a culpar Teppei por frustrar seus planos no último minuto. Percebendo sua distração, Teppei esfaqueia os guardas e luta contra Hartman.
Mas em meio à agitação, Charlotte perde o equilíbrio e corre o risco de cair do trem. Infelizmente, quando Teppei agarra, Hartman atira nele para fora do trem e puxa Charlotte de volta. Pouco depois de empurrar Teppei para fora, Hartman pergunta a Charlotte o que ela acha que ele deveria fazer a seguir. Mas quando ela está prestes a responder, ela percebe o corpo de Josephine se contorcendo e percebe que ela ainda está viva. Logo depois, Hartman corta suas restrições, afirma que só fez um favor ao país ao derrotar o herdeiro do grupo Arima, e então diz a Charlotte que culpará Teppei por seu sequestro. Chocada, Charlotte diz a ele que as pessoas não vão acreditar em suas mentiras, mas Hartman garante a ela que é fácil fazer as massas acreditarem no que quiserem, desde que isso se encaixe em sua narrativa. Mesmo assim, Charlotte se recusa a ceder ao ideal de Hartman, enquanto tenta colocar algum sentido na mente perturbada de Hartman. Infelizmente, esse lixo já se foi há muito tempo, então ele simplesmente ignora as divagações dela e diz que está seguindo seus ideais. Neste ponto, Charlotte percebe que não adianta tentar argumentar com ele. Então ela se apresenta como a princesa oficial de Hazelrink e pede humildemente que Hartman pelo menos trate Josephine, visto que o canalha inútil ainda está vivo. Quando Hartman recusa, Charlotte o lembra que Josephine está apaixonada por ele. Mas mesmo assim, Hartman diz a ela que não levantará um dedo para ajudá-la. Com o tempo se esgotando, Charlotte carrega Josephine nas costas e a leva ao posto médico em loco para tratá-la. Enquanto isso, Teppei acorda de um estranho sonho sobre ver seus falecidos pais na vida após a morte e se vê com Sylvia e Alfred enquanto eles continuam perseguindo o trem. Felizmente, a bala de Hartman apenas acertou de raspão sua cabeça, então Teppei está bem. Mas quando ele os apressa para alcançar o trem rapidamente, Alfred diz que eles não podem ir mais rápido porque há muitas pessoas na bicicleta. Com isso, Teppei faz Alfred descer da moto e continua andando com Sylvia atrás dele. Na mesma época, Charlotte coloca Josephine em uma cadeira aleatória em outro carro, confusa sobre como tratá-la quando seus dois guardas sedentos aparecem de repente, alegando que eles estudaram medicina na Venezuela e se oferecendo para ajudá-la a tratar a senhora ferida. Enquanto Charlotte pede a ajuda deles, Teppei contata Yu quando ele percebe que está perdendo lentamente o trem e diz a ela para lhe dar um atalho pelo qual ele possa passar para chegar ao trem mais rápido. Sem perder tempo, Yu dá a ele uma rota precisa que o levará diretamente ao trem. Mas enquanto Teppei o segue, um dos guardas imediatamente percebe sua chegada e corre para informar Hartman. Enquanto isso, enquanto os guardas de Charlotte cuidam dos ferimentos de Josephine, ela pergunta por que eles deixaram a universidade e se tornaram criminosos. Eles explicam que estavam com dificuldades financeiras, o que faz Charlotte sentir pena deles e pedir desculpas por serem inúteis. Enquanto o tratamento continua, ela de repente ouve um guarda do lado de fora gritando que Teppei está de volta e imediatamente sai correndo da carruagem para vê-lo, apenas para Hartman aparecer e segui-la lentamente. Momentos depois, Teppei aproxima a bicicleta do vagão do trem, onde Hartman atualmente mantém Charlotte como refém, faz Sylvia assumir o controle da bicicleta e força seu caminho até o vagão com sua espada. Vendo isso, Hartman se distrai, então Charlotte escorrega e foge. No entanto, em vez de se preocupar com ela, ele a ignora e incentiva seus homens a se concentrarem em encontrar e assassinar Teppei. Logo, Teppei separa o vagão dianteiro dos outros novamente, mandando a maioria dos guardas embora e corre para a cabine interna, onde avista Hartman mantendo Charlotte como refém. Ao vê-lo, Hartman o mantém sob a mira de uma arma e pergunta como ele sobreviveu ao primeiro tiro. Quando Teppei lhe diz que seus camaradas o salvaram, Hartman aperta o punho no gatilho e se prepara para atirar. Neste ponto, Teppei sabe que atacá-lo de frente seria estúpido, então ele muda para a infame conversa sem jutsu e passa longos 30 minutos falando mal de Hartman, explicando a bronca de Ishin para ele naquela época, tudo apenas para fazê-lo mudar seus hábitos. No final, Hartman fica tão chateado com as palavras de Teppei que ativa a bomba que havia colocado no topo do trem e abre um buraco nela. À medida que sua cabana é lentamente engolida pelo fogo, Teppei agarra Charlotte e pede a Hartman que se salve também. No entanto, em vez de fazer isso, esse canalha inútil admite a Teppei que foi ele quem assassinou seus pais, esperando que Teppei desistisse e começasse a chorar. Infelizmente para ele, Teppei amadureceu e superou isso, então ele diz a Hartman que fez as pazes com a morte deles. Hartman tenta atirar nele mais uma vez, mas desta vez Teppei ataca ele em uma fração de segundo e arranca a arma de sua mão com sua katana. Depois disso, ele dá a Hartman mais uma chance de ser uma pessoa melhor e admitir que estava errado. Mas quando Hartman continua vomitando lixo, Teppei lhe dá um soco na boca. Pouco tempo depois, o trem descarrila e explode. Mas no último minuto, Teppei e Charlotte são jogados vários metros no ar e pousam na bicicleta de Sylvia, enquanto Hartman pousa em Alfred, que o joga no rio. Com o trem destruído e Hartman fora de cena, a grande provação termina e Vincent informa Ashley sobre isso. Momentos depois, quando Sylvia para a bicicleta, Charlotte se agarra a Teppei e o retribui por salvá-la montando seu Coctopus Prime e dando-lhe um top desleixado que ele nunca esquecerá. Mais tarde naquele dia, Seiko recebe a boa notícia de que Teppei e Charlotte estão bem, então ela conta
para seus alunos no clube social e volta a ser ela mesma. Poucos dias depois, TP e suas novas amigas vão juntos a uma festa em um clube social. Seika dança primeiro com o Idiota, depois com Sylvia, depois com Charlotte e finalmente com Yu, pois todos vivem felizes para sempre. Isso nos leva ao final do vídeo. O que você acha desta recapitulação? Você acha que Hartman deveria ter uma segunda chance ou ele conseguiu o que merecia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.